O contador dessa história não sabia me dizer bem se era o ano exatamente, mas era por 1970 e poucos. Foi uma época em que, para os homens do mar, aqui em Balneário Camboriú, foi muito difícil. Não havia peixe. Foram muitos tempos em que eles não conseguiam um único peixe, mas nem um pequeno, nem para isca. Inclusive, nos meses anteriores, alguns tinham se arriscado a pescar o camarão, que era proibida a pesca do camarão, para não morrerem de fome. Era o assunto entre os pescadores. Eles se reuniam numa mureta ali entre a barra do rio e a rua ali na Estrada Geral, e eles conversavam sobre isso o tempo todo. Seu Pedro, o filho do seu Pedro, na época estava com 8 anos e estava aprendendo o ofício de pescador. E ele adorava sair com o pai, mesmo que não pescasse peixe, ele adorava essa função de sair de barco, de madrugada. Ele gostava de ver o sol nascer no mar. E quando ele levantava cedinho da cama, às vezes seu Pedro dizia: menino, vai deitar, tu ainda é rapaz pequeno, que nem eles dizem, vai ter muito tempo para trabalhar. E ele dizia: não, que eu vou com o pai, que hoje eu vou dar sorte para o pai. Aí seu Pedro dizia: tá bem, mas só hoje. E esse só hoje do seu Pedro já durava semanas, né? E o menino ia feliz da vida. De madrugada ainda, escuro, ele entrava no barquinho do pai e quando o barco começava a já andar naquele chacoalhando assim no rio para ir para o mar, ele já dormia. O menino já caía no sono, já estava sonado e dormia. Nesse dia ele teve um sonho. Neste sonho, o barco do pai era enorme, mal se via ao fundo. E tinha muitos empregados trabalhando e o pai só mandava nos empregados, os empregados descendo os baldes para fora do barco e peixinhos dourados saltavam para dentro dos baldes. Eram dourados os peixinhos, pareciam pingos de chuva dourada. E ele olhando e feliz da vida com aquilo, ele tinha uma admiração muito grande pelo pai como pescador e como homem, como ser humano. Até que ele viu no fundo e ele disse: olha lá, pai, o peixe-rei. Era um peixe enorme, enorme que ficava vigiando e andando para lá e para cá, para lá e para cá. Quando o pai viu o peixe-rei, ele falou: nossa, nós temos que começar a remar rápido de volta, antes que o peixe venha. Ele vai abrir a boca, ele vai engolir o barco e vai nos arrastar para as profundezas do oceano. E o peixe vinha vindo, o peixe-rei vinha vindo, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Quando abriu a boca e engoliu o barco, o menino acordou com um grito. O pai dizia: vem me ajudar, vem me ajudar. E quando ele viu, o pai tinha um peixe no anzol, um peixe dourado. Aquele peixe dourado do sonho veio parar no anzol do pai e no balde. Mas era um peixe michuruca, era um peixe pequeno. Mas o pai disse: você me deu sorte, porque desse aqui a gente vai fazer isca para pegar outros. E assim foi. E o pai pescou. Aquele dia foi um dia de boa pesca. Não levou tanto tempo, ele estava com o balde cheio de uns peixes grandes e gordos. E ele já veio, na volta, ele já parou lá em Balneário mesmo, que naquela época era um areião, era uma estrada de chão, era 1970 e poucos. E ali ele parou e desceu, deixou o menino no barco e desceu com os peixes no ombro, na vara, para ir vender. Quando ele começou a andar para vender os peixes, parou um carro com um homem. Ele nunca tinha visto. Disse: quanto que é o peixe? Aí ele disse o valor, o homem disse: eu pago tanto. E ele disse: não. Portanto, eu não vendo. Esse peixe está muito bom, é muito difícil achar esse peixe nessa época. Eu vou vender por muito mais. E se foi? O homem disse: tu tem certeza? E ele disse: tenho. E o homem disse: veremos, olha que você não vai vender esse peixe. Aí ele foi para o centro. Foi indo lá para a parte do centro e foi indo tentando vender. O homem foi embora, nunca mais passou nenhum carro. Já estava anoitecendo, ele não conseguiu vender os peixes de jeito nenhum, estava ficando escuro, ele acabou tropeçando num tronco em alguma coisa e caiu, e os peixes caíram no areião, na terra, ficaram sujos. Aí ele ficou muito bravo, que agora sim ele não ia conseguir vender os peixes, ele disse: ó diacho! E aquilo foi como se ele chamasse o coisa ruim. Pois quando ele olhou, vinha vindo o farol do carro, que já estava anoitecendo, vinha vindo o farol de um carro. E ele ficou olhando e aquele carro vindo mais perto. Quando o carro chegou, era o mesmo carro daquele homem de manhã. E o homem desceu e disse: vai me vender o peixe? Aí ele já estava furioso, ele disse: eu te vendo
Pela metade do preço, filhote do capeta. E o homem disse, não, eu vou te pagar o preço que eu te ofereci de manhã. E pagou, o seu Pedro entregou os peixes e voltou para o barco. O menino já estava com fome, com sono, cansado, esperando por ele. Seu Pedro voltou para o barco, desistindo de ser pescador. Mas quando ele se aproximava, o menino dormindo e sonhando, ele ouviu que o menino falava. Olha o peixe-rei, pai! Pega ele, pai! Eu sei que tu vai pegar, pai, tu é o melhor pescador do mundo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ti, pai. E o seu Pedro, que mal tinha decidido deixar de ser pescador, voltou a ser pescador na mesma hora. Levou disso uma lição. Não perca uma venda em tempos ruins, nem que seja para o capeta, porque senão você vai ficar sem vender nada. Entrou no barco, acordou o menino e disse, vamos para o mar, que a noite de pesca recém está começando. E assim os dois foram por esse mar de meu Deus e de outras coisas, que não é bom falar o nome.